Programa Plenitude, com Iraci Campos. Nunca se falou tanto em amor. E como foi sempre tão difícil vivenciá-lo na prática. Diante da intolerância que se vive hoje, qual o papel da espiritualidade numa polarização de opiniões, de sensações e principalmente de posturas? Este é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa que fala de corpo, mente e espírito para entrarmos em plenitude. Eu sou Iraci Campos e hoje estamos recebendo uma convidada querida e especial, que é Jane Angelice. Ela é terapeuta e vai bater um papo muito gostoso com a gente sobre tudo isso que está acontecendo, a intolerância diante a espiritualidade. Qual é o caminho? Seja bem-vindo ao nosso Plenitude, Jane. É muito importante, não é, Iraci, essa reflexão, porque nós falamos de amor e me parece que em algum momento esse tema vai sim, se vulgarizando, bem entre aspas essa palavra, mas e a gente não compreende bem o que é isso ou como é vivenciar o amor na prática. Talvez a gente ainda não saiba mesmo, ainda não tenha realmente descoberto. O amor é um dos sentimentos mais complexos. Nós precisamos caminhar muito, não é? Nessa trajetória evolutiva que falamos desde o princípio espiritual ou inteligente até nos tornarmos essa individualidade que somos, foi preciso caminhar muito, foi preciso compreender muitas coisas que nós ainda temos dificuldade de compreender para falarmos de amor. Mas, a bem da verdade, essa é uma busca interior inata. A gente tem mesmo essa busca. Todos querem, de alguma forma, encontrar o amor. Eu acho que todos querem, de alguma forma, ser amado. Amado, amado, amado. E o mais importante é amar, não é ser amado. Mas não é? Quem Como é ganha, difícil. quem Nós ama. somos ainda criaturas tão carentes, tão dependentes emocionalmente. Egoísta, né? Porque eu quero ser amado, eu quero ser amado. A gente só fala daquilo que recebe e ainda tem muita dificuldade daquilo que pode dar, não é? Porque, na verdade, só tem amor quem ama. Quem não ama não tem amor. Não, de jeito nenhum. Não é? Porque eu não consigo sentir o seu amor, porque eu não consigo sentir aquilo que você sente. Só você que sente. E é difícil isso, não é? A relação que se estabelece ainda entre nós, em qualquer âmbito ou dimensão que a gente queira falar, no âmbito familiar, no âmbito afetivo, conjugal, no âmbito social, as relações, de maneira geral, né? As inter-relações que acontecem, de maneira geral, são permeadas ainda dos nossos equívocos, das nossas confusões, das nossas desarmonias emocionais. Quando a gente fala de amor, muitas vezes, a gente confunde com posse, a gente confunde com poder. E a gente tem vivenciado tantas situações difíceis nesse âmbito. É claro que nós somos uma população muito maior e temos também um acesso muito maior à informação, mas os índices de agressões às mulheres são muito altos, não é? A gente vê o seguinte, as pessoas discutem, as pessoas se agridem e aí se bloqueiam, né? Bloqueio, pronto, acabou, como se aquilo eu tivesse brincado com o outro de paralisado e a pessoa não pensa, não mexe, não respira, pronto, acabou e aquilo está isolado da minha vida, eu estou tranquila, não tenho com o que me preocupar. E não é assim, eu não bloqueio nada. Vivemos o tempo da lacração, né? A lacração, a internet, as redes sociais trouxeram essa questão
da lacração e de como, porque a gente está falando de intolerância, por isso antes eu trouxe a questão das agressões, mas elas, embora se fale dos índices voltados para a mulher, as agressões estão em todas as nossas relações. Me faz lembrar o filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que trouxe para nós a ideia, né, que nos fala da modernidade líquida. E Bauman fala sobre isso. E nos fala dessas relações que estabelecemos que são fluidas, frágeis, onde em nenhum momento a gente pode falar de quem a gente é, onde não há a ética do ser, mas a ética do parecer. Total. E parece, nesse meio de rede social, a invisibilidade é a própria morte. Ninguém quer ficar invisível. E é tudo muito efêmero, tudo muito superficial. Quando ele fala desse conceito da modernidade líquida e das relações líquidas, é porque elas se desfazem Totalmente. com muita facilidade. Parece que vivemos um tempo em que não nos permitimos aceitar o outro, conviver com a diferença. Não é que seja fácil, é difícil, né? A gente viver com o diferente, mas a gente está acostumado também àquilo que é fácil, que é cômodo. Então a gente quer o igual, porque o igual não nos traz nenhum tipo de desafio. Mas, na verdade, o igual não existe. Porque por mais que sejamos parecidos, a gente fala, nós temos os mesmos gostos de fazer as mesmas coisas, de isso, daquilo. Ok, mas nós temos princípios íntimos diferentes. Porque eu falo alguma coisa para você, uma opinião perante, sei lá, alguma coisa aí de fora, a gente discorda e aí a gente vai discutir, brigar com algo que não tem a ver com a vida da gente. A gente briga por coisas que não pertencem à nossa vida. Você assiste alguma coisa na rede social de que aconteceu uma briga assim, você tá vendo, aí um casal, aí saiu com um carro, sei lá, alguma coisa assim e tal. Aí eu venho, comento com aquele meu parceiro, minha parceira, que a gente é tão parecido, né? A gente adora as mesmas coisas. Eu falo, olha, porque a pessoa não devia ter agido assim, olha o que o rapaz fez. Ó. Não, mas eu não acho, eu acho que foi ela. Pronto, acabou, começa a discussão, começa o bate-boca. E aquele igual não existe, porque nós trazemos bagagem diferente, não tem como. Não tem como evitar. Eu acho que o igual é assim, quando tá tudo bem, né? Eu não discordo, você também não discorda, e nossa, que morno. E esse é um outro aprendizado que a gente não tem. É difícil pra gente ainda aprender a viver com o conflito. Não estou falando de confronto. Eu estou falando de conflito. Conflitos naturais que existem entre os diferentes. E que não é sinônimo de intolerância. Na medida em que eu tenho, trazendo mesmo o seu exemplo, uma opinião diferente da sua, o primeiro exercício, e que é muito difícil, não era assim, é me permitir ouvir. Essa que é a parte mais difícil, porque todo mundo quer falar, não quer ouvir. Me permitir ouvir, assim, vazia. Vazia, bem entre aspas, que a gente não consegue ser vazio. Mas o vazio no sentido de eu preciso ouvir antes de fazer falar a minha própria crença e o meu próprio pensamento. Mas quando nós estamos conversando, a gente não está dando atenção de verdade. Você está me falando alguma coisa, ao invés de eu prestar atenção no seu argumento, naquilo que você efetivamente está trazendo para mim, eu já estou antecipadamente pensando no que eu vou lhe responder. Exatamente. Então eu paro de te ouvir para elaborar e preparar um contra-argumento. E se eu não ouço, eu perco a sua fala. Com certeza, porque a intolerância impede
os ouvidos de ouvirem. A intolerância faz com que eu queira sempre bater de frente, sempre utilizar aquele rompante de irritabilidade, aquele rompante de reação, né? Eu não tenho ação, eu tenho reação, então eu vou e bato de frente no relacionamento, em qualquer lugar, seja um relacionamento pessoal, né, afetivo, seja uma relação na rua que você começa a conversar com uma pessoa, acontece alguma coisa, ou um acidente de carro que você bate, né? A intolerância, ela é geral hoje. É como se todo mundo tivesse um pavio curtinho desse jeito e sempre tem que ser a imposição do meu pensamento, da minha opinião, da minha vontade, da minha escolha, da minha visão, que é sempre correta, porque eu sou correta, eu sou perfeita. Você não está entendendo, eu te explico, mas você não entende. Não é assim que funciona a intolerância? Exatamente. E as redes sociais são um espelho de como nós estamos nos comportando hoje. Uhum. Elas trazem para nós o reflexo de quem nós somos, claro, de uma forma exacerbada, porque na rede social eu tenho a possibilidade de me esconder, de não ser, de parecer e não ser exatamente quem eu sou, de muitas vezes não mostrar o meu rosto, de trazer um semblante, né, fake, que não me Totalmente. representa. Totalmente. E a internet mostra exatamente isso. Mas trazendo para o nosso dia a dia, inclusive nas nossas relações familiares, porque é aqui que começa. Uhum. Não é? Dentro de casa não dá para ser fake. Não dá para ser fake. A gente acaba mostrando exatamente quem a gente é. Porque não dá para esconder o tempo todo quem nós somos. Não. O outro muitas vezes nos vê melhor do que Por isso que a nós paixão mesmos. dura 2 anos. Porque a partir ali dentro daqueles 2 anos, tudo é lindo, né? É a minha melhor parte. E depois você vai botando as manguinhas de fora, vai conhecendo você mais intimamente e tal. Então, 2 anos acaba a paixão. Pronto, acabou. Né? É natural que no início eu queira mostrar o meu melhor. Porque ninguém chega Não, falando, porque- gente, eu sou chata, eu sou orgulhosa, sou irritante, agressiva. Se eu mostrar o meu pior num contato à primeira vista, as pessoas vão Nunca vai querer vão se chegar no afastar. melhor. Vão se afastar. Então existe um tempo em que a gente mostra o melhor para que o outro consiga gostar da gente e de quem sabe tolerar as nossas imperfeições, porque quem não as tem. Todos A questão nós. é que hoje a gente não está muito disposto a conviver com o diferente, a conviver com aquele que nos desafia, a conviver com aquele que traz aprendizado. Porque quem é muito igualzinho, ainda que se mostre diferente de pertinho, Ainda é diferente. ainda é mais parecidinho. Mas aquele que realmente diz pra gente assim, não, eu não concordo com nada do que você está falando. Ou mostra uma atitude ou uma crença, uma fala muito diferente e a gente não está disposto a acolher. Uhum. A nossa capacidade de empatia e de acolhimento do outro está muito reduzida. Com certeza, porque a gente ouve, mas a gente não respeita a opinião do outro. Então, você ouve a opinião da pessoa dentro do que ela fala, dentro de uma relação. Quando ouve, né, Iraci? Quando ouve, né? E aí você simplesmente se posiciona, não, eu não concordo, é isso, aquilo, aquele outro, mas você não completa. Eu não concordo porque a minha opinião é essa, mas respeito a sua, com todo direito de você achar isso. Temos as nossas diferenças que não significam defeitos. Exatamente. Não, mas eu lhe pelo dou o contrário. direito de falar o que você quer, ainda que eu não concorde. Uhum. Agora, eu não consigo hoje, né, de maneira geral, a gente não consegue hoje sequer ouvir. As pessoas estão estabelecendo posições
e estão considerando essas oposições definitivas. A gente vê isso acontecendo nas famílias, nos ambientes corporativos, nas escolas, onde quer que a gente esteja. Não há mais acolhimento. Se alguém se mostra diferente num determinado grupo, aquela pessoa tende a ser excluída. Total. E aí a gente sente a dor de ser excluído. Mas quando somos nós que fazemos a exclusão? Quando somos nós que estamos no lugar da não aceitação. Porque a gente gosta muito de falar de quando não é aceito, de quando não é ouvido, de quando o outro está sendo intolerante com a gente. Não há que negar que isso acontece. A gente vive a intolerância do outro, a gente vive a não aceitação do outro. Mas eu não tenho o que fazer em relação ao outro. Eu tenho que fazer em relação a mim. É escolha do outro, é personalidade, são seus conceitos, seus valores, suas crenças, que devem ser respeitados. Porém, quando há um confronto de opinião ali, que cada um se posiciona, a pessoa tem que estar aberta para ouvir o posicionamento do outro, a contestação, né, onde ela vai colocar ali o porquê que ela pensa assim. Então, me prove contrário, né? Me convença da sua posição, me provando o contrário do que eu penso. Mas sem intolerância, sem desrespeito, né? Sem agressão, né? Respeitando a minha escolha, a minha posição. E se aquilo que você falar realmente me convencer, faz eu entender que olha, isso eu não tinha pensado, é lógico, puxa vida, tem razão. Então, você está me convencendo de uma forma harmônica, né? De uma forma de compreensão. Né? Eu fico pensando nas famílias... De tolerância, não intolerância. Eu fico pensando nas famílias quando a gente está no papel de educador, com as crianças, né, sendo educadas, como é que a gente se torna exemplo de tolerância? Porque se as coisas estão acontecendo na escola, se as próprias crianças não estão sabendo se comportar de forma de tolerante com os seus colegas, com os seus parceiros, de onde que isso vem? Que aprendizado é esse? Se não da própria família. Qual é o papel desse educador dentro da família e educador fora da família, dentro da própria escola, que é de mostrar essa tolerância? Se a minha criança, dentro da minha casa, não percebe ou não entende a minha atitude tolerante, como é que ela vai saber como funciona a tolerância? Vai ser exatamente aquilo que ela está vendo, porque aquilo que ela está vendo na minha postura é o normal, é o certo. Ela vai reproduzir. Ela vai reproduzir aquilo. Porque ela entende que aquela é a forma certa de se comportar. E aí isso vai se contaminando. Porque todos nós estamos, a gente vê nas pequenas coisas, não é, Iraci? Essa intolerância nas pequenas coisas. A gente está andando no trânsito. O trânsito do Rio de Janeiro é um convite à tolerância. Nossa Senhora. Porque nós somos muito mal educados e é um convite para que a gente exerça a tolerância no equívoco do outro, no erro do outro. Mas nós estamos fazendo isso? Muitas vezes não. Exatamente. Pode ser que a gente não tenha nenhuma uma reação explícita. Então, o convite qual é? Se você não reage explicitamente de forma intolerante, veja o teu interior como está reagindo. Se você consegue pensar e não ser explícito na sua fala e na sua atitude, você pode observar que em muitos momentos dá um embrulho por dentro que, se você pudesse, você teria uma atitude mais agressiva. Ainda bem que a gente já consegue pensar um pouco mais, mas são as pequenas coisas. Sim. Como a gente se permite
aborrecer, irritar nas pequenas coisas. Mas a gente está falando de amor. Nosso tema é amor. E cadê a prática dentro de tudo isso? Exatamente. Como é difícil, a gente quer tanto ser amado, mas o primeiro aprendizado é o do amor. Porque eu tenho uma convicção. Jesus não ensinou ninguém a ser amado. Ele não veio aqui para ensinar você a ser amado. Exatamente, exatamente. E eu tenho uma convicção. Só o amor cura. Se nós estamos adoecidos fisiologicamente, psiquicamente, se nós, enquanto sociedade e coletividade, estamos adoecidos, é exatamente pela falta do amor que nós não temos em nós. É claro que ser amado é muito bom. Ser amado faz com que a gente se torne, muitas vezes, uma pessoa melhor. Mas não necessariamente não ser amado vai me fazer uma pessoa pior. Exatamente. Eu posso aprender com isso. Eu posso não ter sido amado, mas entender que tenho amor de sobra para dar. Que é o fundamental, né? É o fundamental. O amor que eu tenho para dar é aquilo que me torna maior. Não é? E a gente estava falando da espiritualidade. No que a espiritualidade pode contribuir? Dentro da nossa compreensão de cristãos espíritas, você falou ainda há pouco de Jesus, cujo ensinamento maior foi o amor. E como cristãos espíritas, nós falamos de reencarnação, de graus de autoiluminação, de graus variados de despertamento da consciência. Então, para nós, que de alguma forma já acessamos alguns conhecimentos e conseguimos transformar em nós, é importante compreender quem ainda não pode, quem ainda não conseguiu. E todos nós, né, temos as dificuldades imensas de praticar o amor na integridade de todos os relacionamentos. Nós temos muito senão, o mais, ou talvez, não é bem assim. Ou quando. Então, isso vai limitando, né, vai botando uma cerca dentro daquilo que a gente chama de amar e fazendo uma seleção preconceituosa do próximo por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele faz, sem a compreensão do respeitar, porque o respeito é uma forma de amor, né? A pessoa que ama, ela respeita, ou seja, o respeito está completamente entrelaçado ao amor. Aquele que não respeita o outro, ele não pode dizer que ama o outro, porque ele vai agredir, ele vai maltratar, ele vai fazer um monte de coisa. Então, onde não há respeito, não tem amor. Exatamente. E o nosso amor é cheio de condicionantes e completamente misturado com o poder. E Jung diz, onde tem amor, não há poder. Onde há poder, o amor já foi embora. Exatamente isso. Por quê? A pessoa acaba endurecendo seu coração de uma certa forma e colocando limites em tudo. Não que a gente não tenha que ter limites, a gente tem que ter limite e respeitar o limite do outro. Mas um limite restrito, porque se você não se enquadrar dentro daquilo que eu acho que tem que ser, ou seja, não que eu saiba e tenha certeza que é, mas dentro daquilo que eu acho que é bom, que é correto, não sei o quê, então pronto, não serve. Tem uma frase... É o achismo, né? Tem uma frase no Evangelho de João, que eu estou me lembrando agora, que ele diz, quem não ama está morto. É claro que ele está falando de uma morte simbólica. É a árvore oca. Exatamente. É isso aí. Esse simbolismo de estar morto em vida, quando a gente não sente esse sol que irradia e pulsa dentro de nós. É isso aí. Nos
pequenos momentos, se a gente se lembrar, ainda que eles sejam esparsos, mas a gente lembrar quando isso pulsou de verdade e irradiou para dentro e para fora, a gente vai ver como nós ficamos diferentes e muito mais conectados com o Pai. É isso aí, é isso aí. Meu anjo, obrigada pela sua presença. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estarmos juntos. Obrigada. Então é isso. A gente precisa praticar o amor dentro da tolerância, dentro do respeito, dentro da compreensão que precisamos ter para com o outro. Ser solidários, isso faz com que a gente tire um pouco aquele pé do freio ou aquela caminhada que você chega e mete o pé no peito do outro. Então, aquilo vai lapidando a nossa dureza, a nossa agressividade. Então, o amor na prática, ele compreende, ele respeita, ele acolhe. Então, fique ligado. É isso. Então, deixamos aqui para você um super beijo carinhoso. Compartilhe, não esqueça, e até a próxima semana.